Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Aqui com vocês mais uma vez, Fausto Oliveira, com uma grande entrevista aqui para o nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está muito quente no momento: indústria farmacêutica brasileira. Pouca gente sabe, mas o Brasil tem uma indústria farmacêutica montada e que conseguiu chegar até um certo nível de sofisticação e de produção. Porém, nesse dia em que nós gravamos essa entrevista, e eu já vou anunciar com quem, dia 20 de abril, por coincidência saiu uma notícia muito complicada, que traz dados negativos a respeito da presença brasileira e da independência brasileira no setor farmacêutico. Por exemplo, nós temos anualmente, ou pelo menos tivemos no último ano, um déficit comercial na área de farmacêuticos da ordem de 6,9 bilhões de dólares, composto por uma importação de 8,1 bilhões de dólares e uma exportação de 1,2 bilhão de dólares. O país tem uma dependência da ordem de 90% em insumos básicos, ingredientes, né, para a produção de medicamentos. Sobre estes pontos e também sobre o programa Profarma do BNDES, que durante anos ajudou a estruturar a indústria brasileira de fármacos, eu vou conversar hoje com Pedro Palmeira, que foi funcionário do BNDES por anos e lá dentro ajudava a coordenar as ações do banco em apoio e incentivo ao complexo industrial da saúde, com certa concentração na área de fármacos, na área de indústria farmacêutica brasileira. Pedro Palmeira, muito bem-vindo aqui à Revolução Industrial Brasileira. Eu te agradeço muito pelo tempo, pela disposição de conversar, e queria abrir perguntando assim, conta para a gente como foi que o Brasil conseguiu estruturar algum nível de produção industrial farmacêutica. Que nível é esse? E por que hoje, depois de todos esses anos, nós ainda nos enfrentamos com essa realidade de uma grande e importante dependência no que diz respeito aos medicamentos, né, aos ingredientes dos medicamentos, e temos um déficit comercial numa área que é nobre no comércio mundial, né? Porque nós não conseguimos dar seguimento a esse trabalho. Profarma. Pedro Palmeira, com você, muito obrigado. Fausto, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de voltar a falar sobre esse tema. Como você sabe, eu estou afastado do BNDES já desde 2016, eu me aposentei em 2016 pelo BNDES, mas, de fato, eu continuo trabalhando com a indústria farmacêutica como consultor, sou conselheiro de uma grande empresa farmacêutica, de 2 startups biotecnológicas, o que dá muita satisfação. Então, é um prazer estar conversando com você sobre política industrial, sobre indústria farmacêutica. Eu vou contar a história, como você sugeriu, contar essa história do Profarma, e eu acredito que a narrativa da construção do Profarma, que era o programa de apoio à cadeia farmacêutica do BNDES, esse programa foi extinto em 2017, mas a narrativa do Profarma me parece, na minha visão, como uma espécie de fábula de política industrial. Como eu costumo dizer, foi algo que deu certo. Teve erros, houve vários erros, todos os gols, todos os objetivos foram conquistados, todos os gols foram marcados? Não, é óbvio que não. Mas eu acredito, na minha visão e na visão das pessoas que compartilharam aqueles anos de Profarma, eu acredito que nós avançamos muito, né? Então, tudo remonta, Fausto, ao início ali da década de 2000, quando a gente tinha uma situação de não crescimento da indústria farmacêutica. Eu me lembro de uma expressão usada pelos gestores de saúde na época, que o cidadão comum brasileiro, o cidadão de baixa renda, ele pegava a prescrição do médico e ele ia à farmácia e perguntava ao balconista: com esse dinheiro que eu tenho aqui, o que dá para comprar dessa receita? Então, era assim que se dava a compra de medicamentos para o cidadão brasileiro de baixa renda.
E nós tínhamos uma indústria farmacêutica que não crescia, era meio vagalume, crescia um ano, decrescia outro. Bom, esse era o cenário ali no início da década de 2000. Agora, mudando um pouco o meu farol para o cenário mundial, naquela época, em 2000, e desde sempre, né, o que é a indústria? Por que a indústria farmacêutica fascina engenheiros, economistas, estudiosos de organização industrial? Porque ela é uma indústria, sem sombra de dúvida, intensiva em conhecimento, intensiva em tecnologia, uma indústria com externalidades positivas inquestionáveis, uma indústria que induz a fabricação, né, entre aspas, de conhecimento nas universidades, uma indústria que difunde inovação através do seio industrial de um determinado país. Então, por isso, ela é uma indústria fascinante e é uma indústria objeto de política industrial em alguns países. Foi objeto de política industrial e continua sendo objeto de política industrial, muitas vezes mais implícita e menos explícita. Né? Na minha visão, por exemplo, é uma visão pessoal, existe política industrial para a indústria farmacêutica em países avançados, industrializados da Europa, como existe algum tipo de política industrial para a indústria farmacêutica nos Estados Unidos também. De forma explícita? Não, mas de forma implícita, sim. Os Estados Unidos sempre defenderam as suas grandes Big Pharma. Bom, mas o ponto que eu queria resgatar antes de entrar no Brasil era que a indústria farmacêutica sem questionamentos, uma indústria baseada em ciência, uma indústria baseada em conhecimento, uma indústria baseada em tecnologia. Só que, até a década de 2000, início do século XXI, no Brasil, a gente percebia um outro tipo de situação. A indústria farmacêutica brasileira não era, a exemplo da indústria farmacêutica mundial, aquela dos países industrializados, não era uma indústria baseada em ciência, uma indústria baseada em tecnologia. Durante essa minha fala, Fausto, eu vou generalizar muitas vezes e tomando o risco de saber que as generalizações são algumas vezes injustas e perigosas. Mas a primeira generalização que eu vou fazer é essa, é que a nossa indústria farmacêutica brasileira ela não era uma indústria baseada em conhecimento, uma indústria baseada em ciência, uma indústria baseada em tecnologia. Era uma indústria de cópias. Uma indústria de cópias e cópias, muitas vezes, me permito aqui a livre expressão, cópias mal feitas, né? Cópias mal feitas. Já abro um parênteses dizendo que essas cópias foram regulamentadas algum tempo depois, alguns anos depois, pela lei dos medicamentos genéricos. Fecho o parênteses, porque eu vou voltar a esse tema com um pouquinho mais de detalhes depois. Então, Fausto, a gente tinha uma indústria aqui, nós tínhamos uma indústria farmacêutica não baseada em ciência, baseada em cópias, porém com uma característica interessante. Essa indústria tinha boas margens de rentabilidade. E eu não sou economista, então você me perdoe alguma utilização equivocada de expressões econômicas, mas numa espécie de especialização regressiva, a indústria farmacêutica brasileira se mobilizou em determinados nichos que lhe conferia excedente econômico e que não avançava para posições competitivas mais desafiadoras de forma a inovar, né? De forma a poder oferecer para a sociedade brasileira, que essa, na minha opinião, é o grande desafio, deveria ser o grande desafio, oferecer para a sociedade brasileira produtos e serviços em saúde mais inovadores, mais eficazes e, né, garantindo com isso o maior acesso da população brasileira a esses bens e serviços. Mas essa imobilidade gerada, na minha visão, por
resultados satisfatórios do ponto de vista do empresário, ela gerava um problema. Como é que você empurra, tira, né, as empresas, tira os empresários dessa zona de conforto? Então, eu já estou começando a entrar, Fausto, no que nos moveu ali, nos moveu quando eu estava no BNDES, ali no início dos anos 2000, né? Como é que a gente entendeu esse setor farmacêutico brasileiro? Era um setor com potencial, existia empresariado, porque em alguns setores a gente não tem, né? A gente tem vazios nas cadeias produtivas que nem empresário para conversar você tem. Isso é um problema grande. Mas na indústria farmacêutica a gente tinha um empresariado nacional e justiça seja feita, um empresariado nacional com o qual você conseguia dialogar, né? Eram pessoas bem formadas, a maior parte delas com experiência prática em indústria farmacêutica, muitos deles eram representantes comerciais de multinacionais que montaram seus próprios laboratórios e, com todos os méritos, tiveram muito sucesso. Então, existia um tecido empresarial nacional com o qual a gente podia conversar. E deixa eu fazer uma outra abertura aqui, que já que eu usei a palavra nacional, sempre que eu falar nacional, eu vou usar o termo correto. Nacionais são empresas que estão no Brasil, cujo controle acionário é de brasileiros residentes no Brasil. E quando eu falar empresas brasileiras, são empresas, enfim, ou multinacionais ou empresas nacionais em território brasileiro, né? Então, por que eu estou fazendo esse disclaimer aqui agora? Porque existia uma crença nossa dentro do BNDES naquela época, e obviamente isso não é jabuticaba, de que nós deveríamos, se nós quiséssemos avançar com a indústria farmacêutica brasileira, quiséssemos induzir algum movimento de avanço, eu vou voltar a isso também com mais detalhes. Se nós quiséssemos induzir algum movimento de avanço, era necessário a internalização de capacidades dentro das empresas nacionais. Porque eu não estou aqui falando, cometendo nenhuma heresia, em dizer que as indústrias, as empresas farmacêuticas estrangeiras, elas são necessárias no Brasil, elas são importantes no Brasil, porém, se um banco público de desenvolvimento quer pensar a médio prazo e a longo prazo de internalizar capacidades tecnológicas, capacidades organizacionais relacionadas à inovação, essas capacidades deveriam ser criadas dentro de empresas nacionais, né? Isso é segurança total para o futuro? Não, não. Faz parte do jogo capitalista, na minha visão, e, eventualmente, uma empresa nacional financiada por um banco público possa ser vendida para uma empresa de controle estrangeiro. Isso faz parte do jogo. Mas, felizmente... Ou também, se me permite uma pequena interrupção, Pedro, ou também é possível que uma empresa brasileira nacional financiada por um banco público de desenvolvimento adquira capital acionário em empresas estrangeiras da mesma forma. Desculpa a interrupção. Nada. Por favor, eu tenho o mau hábito de falar demais, então, sobre esse tema que eu sou apaixonado por ele. Então, eu também. Eu até peço para você me interromper aí se eu estiver divagando demais, né? Mas era essa uma das nossas premissas, né? Que o Profarma foi criado para financiar empresas farmacêuticas brasileiras, mas nós entendíamos que o nosso maior carinho deveria ser com aquelas empresas nacionais, porque era ali que deveria haver a formação de capacidades que seriam necessárias para a inovação no médio e no longo prazo. Bom, Fausto, eu já estou começando a falar de médio e longo prazo e
isso começa a me dar o gancho aqui para eu te dizer como é que foi concebido esse programa chamado Profarma, né? Ah, primeira coisa, eu fui chamado, naquela época, para elaborar um plano de ação do BNDES junto ao setor de saúde. O BNDES não tinha uma tradição de operar junto ao setor de saúde. O setor farmacêutico estava junto com a área de química, não existia uma dedicação de pessoas, né, à indústria farmacêutica. E, por uma característica do então presidente do BNDES na época, foi criada uma caixinha, digamos assim, no organograma do banco, que deveria pensar a indústria farmacêutica, o setor de saúde, de um modo geral. De um modo geral, não, me desculpa, de um modo específico, né? Isolando essa caixinha do restante da área química, envolvendo petroquímica, celulose, etc. Bom, eu fui escolhido, talvez pelo meu passado em ter trabalhado em indústria químico-farmacêutica, eu fui escolhido para essa coordenação. E, Fausto, digo que foi uma coisa assim meio de complicada, porque a gente tinha meio que na época, quase que uma tábula rasa de conhecimento em relação àquele assunto. Então, o primeiro ano foi um ano de muito aprendizado. E eu gosto de reforçar isso, porque senão fica parecendo que nós desenvolvemos o Profarma em 10 minutos, com ideias preconcebidas da cabeça de 5, 6 burocratas do BNDES. Não foi assim. Então, Fausto, nós passamos quase que um ano inteiro, conversando com todos os atores envolvidos dentro da cadeia farmacêutica. Nós conversamos com empresários do setor farmacêutico propriamente dito, nós conversamos com empresários da área farmoquímica, já eu explico a distinção, nós conversamos com atores do Ministério da Saúde, conversamos com atores da academia, das universidades, e isso demorou uns 10 a 12, 10 meses a um ano, até que nós pudéssemos ter alguma objetividade para construir um diagnóstico e propor uma linha de ação. Fausto, o que aconteceu ali, o Profarma ele foi lançado em abril de 2004, e qual era a premissa básica? A premissa básica era que a gente deveria fugir da armadilha do lock-in que estava a indústria farmacêutica nacional. O lock-in da discussão sobre política industrial na indústria farmacêutica nacional. Trazendo assim para uma linguagem simples, qual era o lock-in de todas as discussões que eu participava? Fazer inovação em indústria farmacêutica custa muito caro. Tinha acabado de ser lançado no Brasil um livro chamado The $1 Billion Pill. Então, a droga de $1 bilhão, em que a indústria farmacêutica estrangeira, americana principalmente, falava que para você desenvolver uma nova droga, você gastaria no mínimo $1 bilhão. E as discussões que nós participávamos levavam para esse caminho, né? Se custa $1 bilhão desenvolver uma nova droga, não existe esse $1 bilhão no BNDES, não existe esse $1 bilhão em empresa farmacêutica nenhuma brasileira, e não existe esse $1 bilhão na FINEP ou em qualquer outro instrumento de fomento no Brasil. Então, será que nós não deveríamos voltar e nos resignar, e que somos, como você costuma falar no seu blog, né, o país do agronegócio, o celeiro, né, o celeiro do mundo no futuro? Será que a gente não deveria se resignar e se voltar para nossas vantagens comparativas? Mas aí, Fausto, eu acho que o ovo de Colombo foi o seguinte, né? O ovo de Colombo foi entender que inovação farmacêutica
E veja bem, vou abrir um parênteses aqui. Hoje a gente fala com inovação, até o meu filho, né, adolescente, fala essa palavra inovação, inovação. Naquela época, não era simples falar a palavra inovação. Saindo das indústrias eletrônica e farmacêutica, você falava inovação soava estranho. As pessoas estavam acostumadas com qualidade total. Aí vem você falar inovação, fecha parênteses. Então, o ovo de Colombo foi entender que a inovação farmacêutica não era uma coisa binária. Ou não existe nada, ou existe a inovação de $1 bilhão. Que existe, na verdade, um contínuo. Um contínuo. E nesse meio do caminho, a gente tem vários degraus, vários graus de inovação incremental. Então, a indústria farmacêutica ela trabalha com isso, né? Com esses termos que hoje já estão difundidos, inovação incremental, inovação radical. Então, o desenvolvimento de uma nova droga, de uma droga revolucionária, para ficar num exemplo aqui que todo mundo conhece, né? O Viagra, por exemplo. O Viagra foi, na época, uma inovação radical. O Viagra criou uma subclasse terapêutica que nem existia, que é a disfunção erétil. Ninguém falava em disfunção erétil antes do Viagra. Então, o Viagra ele é uma inovação radical. Mas medicamentos que vieram depois do Viagra e que, aí eu já vou dar exemplos aqui, vou falar de coisas fictícias, medicamentos que venham depois do Viagra, que reduzam seus efeitos colaterais, ou que melhorem a performance, né, masculina, enfim, são melhorias incrementais. Se você pegar os concorrentes do Viagra, eles, na verdade, têm uma estrutura química muito semelhante, mas são adendos que foram colocados nessa estrutura molecular que permitiram que a droga tivesse outras características. Então, por que eu estou falando isso, Fausto? Porque a inovação incremental ela não custa $1 bilhão. Ela não custa. Porque a droga, a substância original, ela já passou por diversos cribos. O dinheiro já foi gasto, né? A maior parte do dinheiro já foi gasto. Quando você inova incrementalmente, o gasto não é tanto. Porém, o resultado pode ser desproporcionalmente, o ganho de resultado pode ser desproporcionalmente maior do que o investimento feito. E aí nós destravamos essa situação que eu chamei de situação de lock-in nas discussões sobre inovação. Então, todos concordaram e a indústria farmacêutica estrangeira que participava também dessas discussões, ela resignou, né? Porque ela teve que concordar que inovação incremental era possível fazer no Brasil e que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, deveria e era razoável, né, que o BNDES se ocupasse disso e não desviasse, eu estou sendo irônico agora um pouquinho, né, não desviasse suas atenções do agronegócio, da indústria petroquímica, da celulose, no qual o Brasil tem vantagens comparativas, entendeu? Então, nós conseguimos fechar um acordo em torno de que qual seria o primeiro objetivo razoável de se conseguir? Que a indústria farmacêutica brasileira pudesse, no médio prazo, conseguir fazer inovações incrementais, porque isso era possível. E, quem sabe, no longo prazo, de uma forma não sistemática, de uma forma oportunista, usando o bom sentido da palavra, isso vai ficar claro depois, também se propor a fazer inovações radicais. Então, Fausto, qual era a primeira encrenca, né, a ser resolvida naquele início dos anos 2000, lá pelo Profarma? A questão da inovação é uma questão fascinante, uma questão empolgante, mas a gente tinha algo mais básico para tentar ajudar as empresas farmacêuticas nacionais. Naquela época, a Anvisa
a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fundada em 1999, ela estava começando a ganhar força, força que eu falo, ganhar entendimento da situação. A burocracia da Anvisa tinha assentado e eles estavam começando a lançar regulações para o setor farmacêutico. Para quem não é da área, uma dessas regulações se chama GMP. Então, a Anvisa, no início dos anos 2000, lança uma RDC, RDC são os guidelines da Anvisa, né? Sobre a obrigatoriedade da GMP. GMP é a abreviação de Good Manufacturing Practices, ou, em português, BPF, Boas Práticas de Fabricação. O que representa isso? É um conjunto de ações, um conjunto de processos, procedimentos que todas as fábricas farmacêuticas devem possuir. São padrões homogêneos no mundo inteiro. Então, se uma fábrica é GMP no Brasil, ela é GMP na Europa, ela é GMP nos Estados Unidos. O que ela pode ser certificada pelo FDA nos Estados Unidos, mas não ser certificada pelo FDA no Brasil. Mas o padrão GMP é homogêneo. E isso, Fausto, forçava o empresário farmacêutico nacional a fazer investimentos vultuosos. Para quem não é da área farmacêutica, talvez seja difícil de compreender, mas eu vou usar um exemplo extremo, mais real, sem falar o nome. Uma das grandes empresas farmacêuticas nacionais, tendo em vista essa imposição da Anvisa, essa obrigatoriedade de internalizar as boas práticas de fabricação, ela decidiu que era mais barato construir um parque industrial novo, seguindo o novo guideline, a nova diretriz, do que adaptar a sua fábrica atual para as boas práticas de fabricação. Então, esse foi, se não me engano, o nosso primeiro ou segundo grande projeto dentro do Profarma. Foi a construção de... Eu vou falar o nome porque não tem problema nenhum. Foi a construção do Parque Industrial da Eurofarma em Itapevi, né? Porque a empresa julgou que era mais barato construir um parque industrial novo pela GMP do que adaptar o seu antigo. Então, essa era a primeira encrenca. Então, daí, e isso a gente estava acostumado a fazer, sabe, Fausto, dentro do BNDES. Esse não foi o grande desafio, não. Porque o BNDES sempre financiou, e aí, sem muita falsa modéstia, eu já não estou mais lá, posso falar, sempre financiou com bastante acurácia, bastante precisão, sem grandes erros, investimentos de tijolo e cimento. Complexos industriais, fábricas. Então, isso o banco fazia bem. Então, esse nosso primeiro desafio, a gente precisava construir o quê? Um funding adequado para o setor farmacêutico. Isso, sim, era um pouco diferente do funding em termos de taxa de juros, em termos de número de anos de amortização. Tinha uma questão ali que eu me lembro agora em relação à carência, porque uma fábrica farmacêutica ela não começa a produzir no dia seguinte que ela está pronta. Ela tem um período de validação de equipamentos para mostrar para a Anvisa que ela está dentro dos padrões de boas práticas de fabricação. Então, a gente tinha que ajustar o prazo de carência do financiamento a esse tempo de validação. Mas isso foi tranquilo. Então, aí, Fausto, nasce o primeiro subprograma do Profarma. O Profarma tinha 3 subprogramas. Até nisso ele era inovador, porque a gente entendeu que eram 3 objetivos distintos que o BNDES deveria ter naquela época se ele quisesse fazer avançar a indústria farmacêutica nacional. Então, o primeiro objetivo, primeiro subprograma, desculpa, deixa eu voltar. O primeiro objetivo estava contido nesse primeiro subprograma que chamava Profarma Produção.
eram investimentos em ativos industriais, principalmente para adaptar as plantas existentes dentro das boas práticas de fabricação. E só fazendo um pulo no tempo, isso foi um sucesso absoluto, na minha visão, né? Hoje, o parque industrial farmacêutico brasileiro não deixa nada a desejar ao parque farmacêutico, ao parque industrial farmacêutico dos países centrais. Uma pergunta para você a respeito disso, Pedro. Quantas unidades industriais, não falando especificamente de empresas, mas quantas unidades industriais produtivas, seguindo as GMP, né, as boas práticas de fabricação, havia no Brasil antes do Profarma e depois da iniciativa que vocês tomaram? Fausto, é uma excelente pergunta, mas aí eu acho que o mérito, na minha opinião, o mérito não é tanto do BNDES, não, sabe? O mérito maior é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O mérito é da Anvisa. Tem uma questão caricata, né? Eu acho que no meio desses relatos sempre é interessante trazer alguns momentos que na época a gente suou frio, né? A gente suou frio, deu friozinho na barriga, mas depois você lembra dele até com um sorriso no rosto. Quando a Anvisa lançou essa RDC da obrigatoriedade das boas práticas de fabricação, você pode imaginar como é que os empresários brasileiros reagiram. Então, exagerando um pouquinho, né? Mas a realidade tá perto, houve uma romaria de empresários no BNDES para reclamar com o nosso presidente à época que era um absurdo a Anvisa fazer isso, ia acabar com os empregos no Brasil, ia derrubar, ia acabar com a indústria farmacêutica nacional, com uma canetada que não podia ser assim. E olha, olhando aqui com o benefício de 20 anos, houve uma resposta muito precisa do BNDES e uma resposta assim brilhante. Então, o BNDES respondeu que nós não temos nada a ver com a regulação da Anvisa. Ele é o órgão do governo competente para isso. O que nós precisamos fazer, e desde já aceitamos esse desafio, é criar mecanismos de financiamento para que vocês possam se adaptar a essa regulação da Anvisa. E assim foi feito. No final das contas, o choro parou, né? O choro parou, não houve vítimas no processo, e as empresas, de um modo geral, se adaptaram às boas práticas de fabricação. Para não fugir da sua pergunta, mas é mais fácil, porque como eu joguei toda a virtude para o lado da Anvisa, eu diria que existiam zero empresas com boas práticas de fabricação no Brasil. Zero empresas. Talvez as estrangeiras, talvez não, com certeza algumas empresas estrangeiras já estavam validadas pelas boas práticas de fabricação, porque traziam isso das suas matrizes, né? Então, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, a Bayer, ela, na unidade farmacêutica dela em São Paulo, em Socorro, ela tinha boas práticas de fabricação, mas as empresas nacionais, talvez eu esteja cometendo aqui uma injustiça com uma ou outra, tinha zero. Agora, depois da Anvisa... E de zero passamos para quanto? Para quase 100%. Para quase 100%. Hoje, talvez eu vá cometer uma imprecisão ao contrário. Hoje eu diria para você que todas as empresas nacionais estão dentro das boas práticas de fabricação. Inclusive, Fausto, porque se não tiverem, a Anvisa fecha. A Anvisa faz inspeções bianuais nessas fábricas em território brasileiro. Se você não tiver adequado nas boas práticas de fabricação, a Anvisa mete a chave lá, fecha. Mas Pedro, eu queria dar uma espremidinha mais em você aqui nessa pergunta, que é o seguinte: exatamente qual é o tamanho dessa estrutura produtiva brasileira? Nós somos capazes de produzir com quantas empresas, quantas unidades? Você tem esses números, mas especificamente falando das nacionais.
Não estou falando nem da Bayer, nem da SmithKline, né? Eu quero saber das nacionais. Você poderia me dar esse número? Talvez eu consiga dar essa dimensão para você e para quem nos ouve de uma outra forma, né? Quando nós estávamos trabalhando lá no Profarma, ainda na primeira fase do Profarma, por conta do segundo subprograma, que eu ainda não expliquei, o segundo subprograma tinha a ver, Fausto, com o fortalecimento das empresas nacionais. Existia uma suposição nossa, uma premissa nossa, de que essa aceleração no marco regulatório brasileiro, esse endurecimento acelerado pela Anvisa, veja bem, isso não é uma crítica, eu estou até elogiando, esse endurecimento acelerado pela Anvisa ia levar a um movimento de concentração no setor. Por quê? Porque algumas empresas menores, de menor porte, não iam ter musculatura suficiente para se adaptar. Não iam conseguir pegar financiamento no BNDES, por exemplo, para adaptar suas plantas produtivas ao novo padrão regulatório. Veja, essa era uma premissa, que acabou não se confirmando, tá? Não se confirmando, eu já vou voltar a isso. Mas quero ficar na sua pergunta, né? Na época, Fausto, os jornalistas, o jornalista adora, né, cunhar termos que atrapalham você, gestor público, né? Mas vamos lá. Os jornalistas, eles cunharam o termo superfarmacêutica, que o BNDES queria construir uma superfarmacêutica com esse Profarma, esse subprograma de fortalecimento de empresas nacionais. Por quê? Porque o meu discurso falava isso, né? Olha, pode ser que existam empresas que não vão se adaptar, essas empresas podem ser compradas por outras maiores, e é razoável que isso seja um movimento até bom, um bom movimento, porque você construiria com isso empresas farmacêuticas nacionais com maior musculatura, com maior faturamento e com maior capacidade de, no futuro, investir em inovação. Então, os jornalistas criaram essa história de que o BNDES queria construir superfarmacêuticas. E agora, respondendo à sua pergunta, eu sempre saía dessa pegadinha, né? Quando a gente tinha aqui para responder algum jornalista, dizendo o seguinte: olha, a maior empresa farmacêutica do mundo é a Pfizer. Salvo engano meu, Fausto, ainda continua sendo, né? Ela brigava ali meio com a Novartis, mas, salvo engano, a Pfizer ainda continua. Mas, na época, com certeza. Então, eu falava o seguinte: olha, o faturamento anual da Pfizer é maior do que a soma de todas as empresas farmacêuticas nacionais juntas. Mas não é maior um pouquinho, não. É 10 vezes maior. É 10 vezes maior. Né? Aí o jornalista sossegava. Ele entendia meu ponto. Então não havia sentido de falar em superfarmacêutica. Eu estou comparando aqui alhos com bugalhos. Né? Eu estou dizendo que a maior empresa farmacêutica do mundo fatura mais do que 10 vezes a soma de todo o faturamento junto das empresas farmacêuticas nacionais. O faturamento da Pfizer, naquela época, era do tamanho do mercado farmacêutico brasileiro, né? Em torno de 60, 80 bilhões de dólares anuais. Era o tamanho da indústria farmacêutica nacional. Então, não é possível esse tipo de comparação. Agora, o que é possível, Fausto, é falar o seguinte: aquela época, aquela época, entre as 10 maiores empresas farmacêuticas brasileiras em território nacional, apenas existia uma de capital nacional, o Laboratório Axê. Né? Quando eu deixei o BNDES, nós tínhamos 6 empresas farmacêuticas nacionais entre as 10 maiores empresas farmacêuticas brasileiras. Isso é muito significativo, mas muito significativo mesmo.
Não tenho nenhuma dúvida. Aqui no nosso canal, a gente sempre aborda esse problema da estrutura produtiva brasileira, por isso fiz essa pergunta insistente a você, para tentar descobrir exatamente, pelo menos, uma dimensão, um retrato que nos permita traçar paralelos. Você acabou de dar essa imagem para a gente. E aí você vinha dizendo, Pedro, que nós tínhamos, então, dois objetivos no Profarma, né? Eu queria que você, então, relatasse quais eram esses objetivos, como foi, né, a perseguição de resultados, né, em torno a esses dois objetivos do programa, e já apontando também a questão de como nós chegamos hoje a uma situação que ainda não nos é confortável comercialmente. É uma situação de muita dependência, um percentual muito grande de importação, né, um déficit comercial significativo, e porque a gente, em algum momento, vai ter que terminar a entrevista e eu queria não só entender o Profarma, mas também diagnosticar, né, apesar de tanto esforço que foi feito pela sua equipe, por você pessoalmente, como nós ainda continuamos nessa situação, né, que chegamos a um momento como esse, em que estamos vivendo, ainda frágeis no setor farmacêutico. Mas, desculpa, pode retomar. Eu vou retomar e eu vou acelerar um pouquinho, né? Vou acelerar um pouquinho. Na, Uhum. na minha época, eu vou passar de 33 RPM para 45 RPM. Mas isso só entende quem é velho, né? Só entende quem é velho. Eu entendo, eu já fiz. Mas pode ir, Vamos lá. desculpa. Olha, os outros dois subprogramas do Profarma, que correspondiam aos outros dois objetivos, eu já falei sobre os dois. O segundo, além do primeiro, que era o Profarma Produção, a adequação do parque industrial. O segundo era o fortalecimento de empresas nacionais, porque nós tínhamos a premissa de que ia haver algum movimento de fusão e aquisição, né? Essa premissa não se concretizou. O Profarma Fortalecimento de Empresas Nacionais, esse subprograma, ele operou, se não me falha a memória, em três operações apenas, e a mais significativa delas foi a aquisição do laboratório Biosintética pelo laboratório Axê, uma operação na ordem dos 300 milhões de reais. O terceiro subprograma, esse sim foi a grande. Eu considero assim, foi o grande. Não chega a ser um breakthrough, não tenho essa pretensão, mas o grande avanço do BNDES foi o terceiro subprograma, que era o Profarma Inovação. Por tudo que eu já falei antes, né? Por tudo que eu já falei antes, por compreender que existia inovação incremental, por compreender que existiam estágios evolutivos dentro da indústria farmacêutica. Um empresário farmacêutico que nunca inovou, ele não pode acordar um dia e falar, poxa, legal, esse negócio de inovar é bacana, vou inovar a partir de amanhã. Não dá. Isso é um processo árduo de acumulação de competências, de capacidades tecnológicas, organizacionais relacionadas à inovação. Então, esse entendimento por parte de nós, do governo, né, do BNDES, eu considero um grande avanço, o entendimento de que aquilo era um processo paulatino. A palavra que eu gosto era uma trajetória. Era uma trajetória onde você identificava, nós, BNDES, identificamos, junto com a indústria, alguns estágios evolutivos possíveis no médio e no longo prazo. E nessa primeira etapa do Profarma, a gente lançou o Profarma Inovação. E, Fausto, foi a primeira vez, salvo algum lapso de memória, foi a primeira vez que o BNDES lançou um programa fora da TJLP. Né? Hoje nem tem TJLP mais, hoje é TLP, fora da TJLP. Então, foi uma coisa ousada, algo fechado a quatro mãos, óbvio, com os ministérios envolvidos. O BNDES lançou o subprograma Inovação com uma taxa fixa de juros de 6% ao ano. Por que 6%? Caiu do céu? Não, porque 6% era o centro da meta de inflação, né? Então, a gente podia lançar o programa dizendo que a taxa de juros real era zero.
Era uma taxa nominal de 6%, mas como a inflação era em torno de 6%, então o BNDES estava financiando inovação com taxa de juros reais zero, ou aproximadamente isso, né? Antes de eu avançar, tem uma coisa importante para a compreensão, porque todo mundo hoje conhece o que é genérico, medicamento genérico. Na época, o genérico estava começando. Estava começando. O genérico também tinha sido regulamentado em 1999 e o genérico estava começando. Por uma série de medidas, na minha visão, corretas do governo, não o governo em questão, mas o governo anterior, as indústrias nacionais, as empresas farmacêuticas nacionais foram capazes de capturar essa oportunidade do genérico. E, na minha visão, quando as empresas estrangeiras viram, entenderam, já era um pouco tarde para fazer estratégias de retaliação. Então, isso foi uma coisa bacana e curioso, é que, talvez fugindo à tradição da política brasileira, houve continuidade de um governo para outro, né? Isso foi bacana, isso foi bacana. O genérico, na minha visão, virou talvez uma das poucas políticas de Estado que a gente tenha. Que entra governo, sai governo, direita, esquerda, centro, o genérico continua sendo uma coisa bacana, né? Uma coisa legal para os governantes. Bom, mas é importante entender, Fausto, nessa questão, não vou entrar em tecnicismo, mas nessa questão do medicamento genérico regulado, existe uma coisa importante chamada bioequivalência. Bioequivalência é quando você pede para um terceiro, uma terceira parte capacitada para tal, dizer que o seu candidato a genérico é estatisticamente, fisiologicamente e quimicamente igual ao medicamento de referência. Então, não adianta só ele ser só quimicamente igual. Não adianta só eu testar em laboratório e dizer, o princípio ativo, esse aqui tem 99% de princípio ativo, esse aqui também tem 99%. Não adianta. A bioequivalência, você tem que ir para um ambiente clínico, um grupo de pessoas tomar o medicamento de referência, outro grupo de pessoas tomar o candidato a genérico e, através de exame de urina, fezes e sangue, os metabólitos e o próprio princípio ativo são medidos, né? E você aí sim identifica que o candidato a genérico ele se comporta dentro do seu organismo de forma estatisticamente igual ao medicamento de referência, né? Isso não é trivial, não é trivial e, pior do que isso, não existia essa competência à época no Brasil. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o BNDES entendeu que essa competência precisaria ser internalizada rapidamente pelas empresas farmacêuticas nacionais e chamou isso de inovação. Nós ganhamos muita chicotada por conta disso. Como? Você está chamando de inovação uma cópia, um produto que vai ser cópia de um outro que já existe? Onde está a inovação? A inovação estava na possibilidade, através do genérico, de internalizar a competência de bioequivalência dentro da indústria farmacêutica nacional. Porque, veja bem, às vezes eu vou no tempo, vou e volto, porque a gente tinha entendido que essa competência da bioequivalência ia ser importante no futuro para um segundo estágio evolutivo, que era o estágio da inovação incremental, aonde você tinha que não só dominar a bioequivalência, mas dominar o desenho de protocolos clínicos. Mas já vou chegar lá. Então, genérico era inovação. E aí foi uma grande sacada. Bom, vou avançar para mais ou menos 2007. Eu acho que boa parte do Profarma está explicada agora. São adaptações no tempo. Por que, Fausto? Também eu acho que uma coisa interessante que a gente percebeu é que o Profarma era uma estratégia emergente.
Era uma estratégia, era como um script de novela, que você vai ouvindo o Ibope e vai modificando, né, o script, o roteiro da novela conforme o Ibope, né? Vai modificando. E isso no bom sentido no Profarma. Você vai entendendo se aquilo que você está fazendo está dando resultado ou não, qual é o estágio evolutivo que você vai estar chegando, e você vai ajustando as ferramentas conforme o que você pretende, né? E ninguém está brincando de Deus, mas o objetivo era sempre induzir comportamentos da indústria não esperados num ambiente laissez-faire, né? Não esperado. Era induzir comportamentos. Bom, então, pulando para 2007, aí aconteceram duas coisas importantes. Houve uma como é que eu vou dizer, uma configuração astrológica favorável. E porque isso é raro, eu aprendi isso no governo, trabalhando no setor público. Isso é raro. Uma constelação, uma configuração de astros favorável, aonde os principais atores do setor público convergiram no discurso na área de saúde. Então, BNDES, FINEP um pouco depois, Anvisa e Ministério da Saúde convergiram. Convergiram e nós conseguimos, Fausto, estabelecer o seguinte racional. Então, nós devíamos trabalhar nas interseções entre política de acesso à saúde e política industrial. Porque existe uma tensão natural entre política de acesso à saúde e política industrial. É normal isso, existe uma tensão natural. O sanitarista, o que ele quer? Ele quer ter os medicamentos mais baratos possíveis para poder ampliar o acesso da população brasileira. Maravilha! Em geral para ontem, né? Em geral, para ontem. Eu bato palmas para isso, é natural. Ah, mas, ministro, precisamos construir competências no Brasil, porque senão isso vai trazer fragilidades no futuro. Tá vendo? Já estou começando a endereçar a sua questão, né? Vai trazer fragilidade no futuro. Não me interessa. Eu quero ampliar o acesso da população. Então, sempre existiu uma tensão natural entre política de acesso e política industrial. Mas, em 2007, nós conseguimos estabelecer discussão para encontrar zonas de interseção entre política de acesso e política industrial e trabalhar nessas zonas de interseção. Então, eu considero que ali BNDES, Anvisa e Ministério da Saúde começaram, se eu puder usar essa expressão, a andar de mãos juntas, né, nessa questão. Então, o Profarma muda um pouquinho, muda até o seu nome em 2007, em vez de chamar de Programa de Apoio à Cadeia Farmacêutica, começa a se chamar Programa de Apoio ao Complexo Industrial da Saúde, porque além do farmacêutico, a gente englobava também a indústria de equipamentos médicos, né? Não só a indústria de base química, químico-orgânica e biotecnológica, mas também agora a indústria relacionada à saúde de base eletrônica, de base ótica, né? Então, colocava isso para dentro também, Fausto. E se fizer uma digressão histórica dos objetivos dessa segunda fase do Profarma, a gente já vai encontrar lá muito o nome do SUS, né? Então, um dos objetivos do Profarma era reduzir as vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde, tal. Então, essa foi a grande mudança, né? Um trabalho em conjunto, e esse trabalho em conjunto ele possibilitou que o Ministério da Saúde conduzisse com bastante, na minha visão, bastante eficiência e eficácia, um programa chamado Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, que era um programa que usava o poder de compra público para induzir internação de tecnologia no Brasil. Eu não vou falar sobre PDP, porque isso daria uma entrevista por si só. É um tema que está em revisão agora no Ministério da Saúde, né? Enfim, é necessária uma revisão, mas a gente torce para que o programa das PDPs não seja extinto, porque, na minha visão, se trata de um outro ovo de Colombo também. Todo mundo se beneficia num jogo ganha-ganha. E, Fausto, para ir para a última etapa do Profarma,
e tentar endereçar a sua pergunta, eu preciso só fazer uma consideração aqui, porque eu, às vezes, parto do princípio que todo mundo é químico, engenheiro químico como eu, todo mundo trabalhou na área farmacêutica. Quando a gente fala em cadeia farmacêutica, existem 3 elos distintos. Então, indo de trás para frente. O primeiro é o que todo mundo conhece como indústria farmacêutica, né? Que é fazer o comprimidinho. Né? O nome bonito de comprimidinho é sólido oral, fazer o sólido oral. Né? Então, fazer o sólido oral. Mas, para fazer o sólido oral, eu tenho que pegar um princípio ativo farmacêutico. Hoje o nome correto é IFA, ingrediente farmacêutico ativo, que é a substância que de fato faz o efeito desejado no nosso corpo, né? Então eu pego esse insumo farmacêutico ativo, misturo com outras coisas, com outros adjuvantes que a gente chama, para que ele tenha a velocidade de dispersão adequada dentro do nosso organismo. Ou, por exemplo, existem medicamentos que precisam ser dissolvidos no estômago. Outros não, precisam ser disponibilizados no intestino. Então, o medicamento precisa passar inteiro pelo gastroestomacal, pelo pH ácido do nosso estômago, e só pode ser liberado no intestino. Então, esses adjuvantes é que fazem isso. Né? Bom, dito isso, então, uma fábrica farmacêutica ela é uma fábrica de processos físicos. Físicos. São misturas, secagem, granulação, né? Empacotamento é feio, né? Empacotamento é supermercado. É embalagem. A gente fala embalagem primária, embalagem secundária. Então, é isso que faz uma empresa farmacêutica que a gente conhece aqui no Brasil. São processos físicos. Né? Agora, a empresa que faz o ingrediente farmacêutico ativo, essa não. Essa é uma empresa de processos químicos. Foi no que a China e a Índia se especializaram, em fazer insumos farmacêuticos ativos, né? Tá certo? Então, quando você compra Novalgina, você, na verdade, está comprando uma mistura ali de dipirona sódica com alguns outros adjuvantes. Quem faz a dipirona é o Xing Ling lá na China. Né? E aí a gente parte para o seguinte fato, rapidamente. 85% da produção mundial de ingredientes farmacêuticos ativos está situada hoje na China e na Índia. Eu falei de 3 fases. A fase anterior não é o patinho feio da história, que são os intermediários de síntese. Então, existem produtos químicos intermediários necessários para você fazer o ingrediente farmacêutico ativo. Então, por exemplo, para ficar no exemplo, para fazer a dipirona sódica, existem lá 10, 12, 20 produtos químicos que você tem que reagir eles numa sequência correta, em condições corretas, para você chegar na dipirona sódica. Aí depois a dipirona sódica vai ser misturado com outros adjuvantes para formar o medicamento. Então, Fausto, eu acho que vocês economistas gostam de falar. As bases de conhecimento são diferentes nos 3 elos da cadeia farmacêutica. Dominar a produção de medicamentos nem de longe significa dominar a produção de insumos farmacêuticos ativos, que nem de longe significa dominar a indústria de intermediários de síntese. Se eu for caminhando para trás, eu chego no petróleo, entendeu? Eu chego no petróleo, entendeu? Mas para a cadeia farmacêutica, a gente para nesses 3 elos: intermediário de síntese, insumos farmacêuticos ativos e indústria farmacêutica ou formulação. Desculpa aí o tecnicismo, né? Mas eu acho que é necessário
para a gente tentar começar a endereçar a tua inquietação, que eu sei que é o problema de hoje, né? Problema de hoje. Então, guarda isso um pouco em hold, que eu vou agora falar da terceira fase do Profarma, porque ela contém um detalhe importante. Isso foi feito em 2013. Ela tem um detalhe muito importante. E eu não vou gastar mais do que 5 minutos com isso, eu prometo. Por volta de 2009 e 2010, nós, lá, a equipe, né, a gente chamava DEFARMA, Departamento do Complexo Industrial de Saúde, o nome carinhoso era DEFARMA. Então, nós, lá do DEFARMA, começamos a perceber que os medicamentos de origem biotecnológica estavam começando a ganhar muita importância no mundo. Não só no mundo, nos países centrais, como no Brasil. A gente começava a perceber que o SUS estava começando a ser impactado fortemente pelos medicamentos de origem biotecnológica. Só para dramatizar um pouquinho isso tudo, se o Brasil fosse autossuficiente nisso que eu falei agora, em produção de intermediários de síntese, sonho maluco, né? Autossuficiência, sonho maluco. Antes que você me corrija, eu não acredito nisso de maneira nenhuma, tá? Mas vamos nessa viagem, né, da autossuficiência. Se nós fôssemos autossuficientes em intermediários de síntese, em ingredientes farmacêuticos ativos e em formulação farmacêutica, e viesse a biotecnologia e dissesse, olha, daqui para frente medicamentos importantes vão ser todos de origem biotecnológica, Fausto, a gente retornaria ao zero. Porque nada da base de conhecimento de produção de medicamentos de origem química funciona para o biotecnológico. Nada. É outra base. Ah, mas Pedro, a fábrica é a mesma. Não, completamente diferente. Completamente diferente. Vou fazer uma heresia. Uma fábrica de produto, de medicamento biotecnológico, parece mais com uma fábrica de cerveja. Ai, meu Deus, tomara que ninguém me ouça falando isso, ninguém do BNDES. Parece mais com uma fábrica de cerveja do que com uma fábrica de medicamentos, né? Mas é isso. E nós percebemos isso, houve muito conhecimento, muita discussão, assim. Esse talvez tenha sido o trabalho mais bacana que eu participei nesses 13 anos coordenando isso, foi o nosso entendimento sobre a importância que estava acontecendo naquele momento no mundo da biotecnologia para a indústria farmacêutica. Então, à medida que a gente pensava, Fausto, a gente gerava conhecimento, a gente sistematizava esse conhecimento através das publicações BNDES setorial e a gente agia. E o Ministério da Saúde foi muito parceiro nesse sentido, né? Porque ele estava com a brocha na mão. Né? Os custos de biotecnológicos estavam subindo. Então, assim, para finalizar, biotecnologia eu acho que daria também uma outra entrevista. Em 2013, o novo Profarma, a terceira versão do Profarma, tinha um subprograma Profarma Biotecnologia. Também falando assim de forma exagerada, naquela época o Brasil não produzia nenhuma grama de medicamento de origem biotecnológica. Hoje a gente tem pelo menos 2 plantas em produção, uma planta da Libs Farmacêutica, na cidade do Embu das Artes, em São Paulo. Nós temos uma planta da Cristália, uma planta de menor porte, mas uma planta bacana, né? Certificada de biotecnologia. Por sinal, a Cristália foi a primeira empresa a pensar em biotecnologia no Brasil. Fica em Itapira, né? Itapira, em São Paulo também. Temos uma fábrica sendo construída pela Bionovis, já no estágio inicial para médio de execução. Fica também no estado de São Paulo. Me fugiu agora a localização exata, mas é pertinho do aeroporto de Campinas. E temos uma terceira fase, uma quarta fábrica, a da Bion, que é uma fábrica já
pronta também, fica em Minas Gerais, que deve fazer insulina recombinante. Então, a gente saiu do zero para alguma coisa, mas esse alguma coisa ainda é alguma coisa frágil, é um bebezinho que ainda merece cuidado. Por isso, a minha preocupação com essas PDPs que o governo... O meu desejo de que o governo mexa, faça as revisões necessárias, mas não extingue esse programa das PDPs, porque é ele, em boa parte, que sustenta esse embrião de indústria biotecnológica que a gente tem no Brasil hoje. Para fechar essa parte de biotecnologia endereçar o que você falou, hoje, Fausto, 2020, dos 10 medicamentos mais vendidos no mundo, ou 6 ou 7, mas eu tenho quase certeza que são 7. 7 são de origem biotecnológica. Né? 7 são de origem biotecnológica. Os medicamentos de origem biotecnológica hoje já representam em torno de 25% a 30% do faturamento global da indústria farmacêutica no mundo. Né? Essa é uma indústria de $1 trilhão, tá? 1,1 trilhão de dólares no mundo inteiro. E se você pegar um quarto disso, de 25% a 30%, é o valor já dos medicamentos de origem biotecnológica. Mas é importante esse número. Dos 10 mais vendidos, 7 são de origem biotecnológica. Né? E hoje o Ministério da Saúde no Brasil deve gastar, aí é uma estimativa, um chute balizado meu, ele deve gastar em torno de 40% do orçamento dele com medicamentos biotecnológicos. Não, deixa eu refazer a frase, senão não vai fazer sentido. Bom, agora, tocando aí nesses tempos de pandemia, de coronavírus, se é que dá para tirar alguma lição disso até o momento, né? Eu acho que a gente está tirando lição a cada dia, e isso tem me deixado assim excitado, no bom sentido, né? No bom sentido, a volta da necessidade de conversar sobre política industrial. E por isso, quando você me fez o contato, eu falei assim, caramba, né? Que bom, né? Que bom que você me fez esse contato, porque me dá a chance de voltar a pensar, falar sobre isso de novo, né? Porque essa pandemia no Brasil, e justiça seja feita, não foi só no Brasil, ela escancarou para a gente a dependência mundial de princípios farmacêuticos ativos, principalmente da Índia e da China. Né? Da Índia e da China. Só vou repetir algo que eu já falei, esses dois países hoje representam 85% da produção global de princípios ativos farmacêuticos. Por quê? Porque Deus quis assim? Não. Né? O estudo... A Índia é objeto de estudo, né? Objeto de estudo em política industrial. Então, a competência que a Índia tem hoje para fazer insumos farmacêuticos ativos é uma competência construída ao longo de 20 anos. A Índia prorrogou até a meia-noite do último dia do prazo necessário para reconhecimento de patentes farmacêuticas. E aqui, sem querer entrar no julgamento do mérito, nós tomamos essa decisão 10 anos antes. Então, 10 anos antes, o Brasil começou a reconhecer patentes farmacêuticas, tanto de processo como de produto, o que, na minha visão, colocou a gente numa situação complicada em relação à soberania nessa área. Então, a Índia foi capaz de fazer isso, e a China, pelos mecanismos que a gente conhece, aí, não tão democráticos, enfim, foi capaz de construir está me faltando adjetivo, uma brutal competência na produção de insumos farmacêuticos ativos. Fausto, ao contrário do elo final, da formulação do medicamento,
que não é uma atividade poluidora, a produção de insumos farmacêuticos ativos é uma atividade poluidora. É uma atividade poluidora. Na minha visão, é uma opinião pessoal minha, que as pessoas falam, mas a mão de obra na China é quase escrava, é muito barata. Essa não é uma indústria intensiva em trabalho. Não é uma indústria intensiva em mão de obra. Na minha, posso estar errado, mas na minha visão, a vantagem de escala construída pela China foi muito que baseada em normas frouxas ou ausência de normas em relação ao meio ambiente, né? E se a China avançar nesse sentido agora, eles vão se tornar necessariamente menos competitivos. Vão se tornar. Bom, mas hoje em dia existe uma capacidade absurda na China e na Índia, em termos de produção de princípios ativos, e não só isso, mas também de intermediários de síntese. Então, às vezes, por que eu estou reforçando isso? Porque, então vamos construir competência no Brasil em insumo farmacêutico ativo. E aí eles trancam lá os intermediários de síntese e a gente não faz nada aqui. Então, há que se ter cuidado, Fausto, nesse momento em que a minha torcida é para que a gente volte a conversar sobre política industrial dentro do setor farmacêutico. Só para te dar um panorama, nós temos no Brasil, talvez, 4 ou 5 empresas de pequeno porte, mas pequeno porte mesmo, que fazem insumos farmacêuticos ativos. A maior delas está aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, no município de Xerém, né? As pessoas conhecem Xerém porque é o celeiro de craques do Fluminense, né? É onde tem lá o centro de treinamento do Fluminense, e eu não sei qual é a comidinha lá que os meninos tomam, mas o Fluminense gera craque a beça lá. Mas Xerém também é a terra onde fica a Nortec Química. A Nortec Química é a maior empresa farmoquímica brasileira. Farmoquímico é um apelido assim para insumo farmacêutico ativo. Insumo farmacêutico ativo, ou IFA, né, é o nome mais correto, e farmoquímico é o apelido. Essa empresa, Fausto, eu estou querendo aqui evitar falar números de faturamento, mas ela é muito pequena, né? É muito pequena. A gente precisaria pelo menos de umas 20 ou 30 Nortex espalhadas pelo Brasil. E aí um dado curioso, que é um dado da Abfina, né, a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina. A Abfina, ela estima que na década de 1980, nós tínhamos em torno de 1.000 unidades produtivas de farmoquímicos no Brasil. Não 1.000 empresas, não 1.000 fábricas, mas 1.000 unidades. Por exemplo, na Baia, onde eu trabalhei, tinham 3 unidades de produzir 3 farmoquímicos diferentes. Por exemplo, o princípio ativo do Binotal, que é um antibiótico famoso da Baia, é o ácido 6-aminopenicilino sulfônico, que era feito em Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, em 1980, a Abfina estimava que existiam mais de 1.000 unidades produtoras de insumos farmacêuticos ativos. Então, nós já tivemos isso, Fausto. Naquela época, nós produzíamos entre 50% e 55% da nossa demanda de farmoquímicos no Brasil. Hoje a gente não produz nem 10%, Fausto. Então, isso já existiu no Brasil e, por aquelas políticas liberalizantes que talvez tenham errado ali na mão no botão do acelerador, né? Talvez o movimento tenha sido adido no sentido correto, mas não na velocidade correta, por conta daquelas medidas ali do início da década de 1990, tudo se perdeu. Tudo se perdeu e hoje nos restam aí umas 4 ou 5 fábricas pequeninas, né? São heróis da resistência de princípios ativos farmacêuticos. Fausto, eu não sei como essa
essa questão da dependência brasileira em relação a insumos farmacêuticos ativos, ela não vem com maior frequência para a imprensa, porque, sem querer provocar alarmismo nenhum, se hoje, num ato totalitário, né, chinês ou indiano, eles resolverem trancar as exportações de IFAs, nós vamos ficar sem medicamentos no Brasil, né? E não é só a questão do Brasil, não. É uma questão europeia, é uma questão americana. Mas, como eles têm conhecimento, eles, Europa, Estados Unidos, acumulado nos institutos de pesquisa, nas universidades, com certeza haveria uma reação mais rápida por parte deles do que por parte do Brasil, onde esse conhecimento, se não se perdeu totalmente, está localizado em, eu posso contar, 5 ou 6 laboratórios de universidades onde tem alguma mente brilhante na área de químico-farmacêutica. Então, Fausto, eu acho que é isso. Assim, eu vou deixar para você perguntar agora o que você ainda gostaria de me perguntar, mas só dando uma contribuição final, assim, olhando para o futuro. Eu falei muito de passado, mas olhando para o futuro, e respondendo também a sua provocação, eu acho sim que é hora do governo, sem muito alarde. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Governos gostam de fazer alarde sobre o que estão fazendo. Então, sem fazer muito alarde, a gente precisaria voltar a ter, e isso tem que ser iniciativa do governo, não tem jeito, um fórum de discussão sobre política industrial no complexo industrial da saúde. Existia esse fórum foi extinto, se não me falha a memória, no governo Temer, mas existia esse fórum. Era um fórum que funcionava em momentos muito bem, em outros momentos não muito bem, mas existia um fórum de discussão entre atores do governo e entre atores do governo e membros da sociedade civil. Então, existia. Chamava Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde. O apelido era GCIS. Então, se eu tenho alguma sugestão objetiva a fazer, é que o governo deveria voltar a criar um fórum de discussão, porque é necessário pensar, mas é necessário pensar de uma forma cuidadosa no que nós deveríamos ousar em voltar a ter competências para produzir no Brasil. Porque essa não é uma questão fácil, sabe, Fausto? O que deveria ser pensado? O que vende mais? O que é mais fácil produzir? O que nos gera maior déficit comercial na balança? Ou o que impacta mais as políticas do SUS? O que é? Talvez seja uma mistura disso tudo, né? Mas não sou eu aqui que vou me aventar a dizer, olha, precisava fazer o produto tal, 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 tal e tal. Não, né? Agora, quer ver uma dica que eu já vou me aventurar a fazer? Não me parece razoável que o Brasil tenha aberto mão da produção de antibióticos. Não me parece razoável. Não me parece. Então, eu acredito que em antibióticos, mesmo havendo deseconomias, desvantagens de custo vindas de deseconomias de escala, em comparação vis-à-vis China e Índia, talvez a gente devesse assumir isso como custo de governo para ter alguma produção local aqui de antibióticos. Essa é uma opinião pessoal minha. Mas existem outros medicamentos, por exemplo, outros grupos de medicamentos, por exemplo, os medicamentos do coquetel da AIDS, né? Por exemplo, os medicamentos de origem biotecnológica. Aí eu estou falando mais de rota tecnológica do que medicamentos em si. Acho que o Brasil não deveria abrir mão de ter alguma competência em biotecnologia farmacêutica. Bom, eu acho que eu me estendi demais. Você me desculpa, porque esse é um assunto para mim fascinante e sempre que eu falo sobre isso, eu falo de uma forma meio apaixonada, né, sobre esse assunto. Pedro, realmente ficou
super longa, mas que, na verdade, foi mais do que uma entrevista, né? Foi uma verdadeira de uma aula, né? Você sabe que... E aí eu vou encerrar rapidamente, assim, mas queria te agradecer com a qualidade, né, que a sua exposição merece. Nós aqui no canal fazemos um esforço danado para trazer esse tipo de informação que você nos brindou aqui agora para um público maior. Eu sei que é um público ainda pequeno para o que precisaria ser, mas a gente se trabalha para fazer isso crescer. Que informação é essa? Caminhos para o desenvolvimento do Brasil. Tá? A gente costuma brincar de que a gente parece que tem um fetiche com indústria, né? Um fetiche com os processos industriais. Mas não se trata disso. Se trata basicamente de um entendimento muito claro, muito fundamentado, né, em uma série de estudos e leituras, de que a autonomia produtiva é importante, independência e altivez comercial são importantes, adicionar valor e qualidade e conhecimento ao produto de um país como esse é importante para ter as coisas aqui a um preço razoável, ter e aumentar as capacidades, né, locais, gerando melhores trabalhos, gerando mais massa salarial, mais renda, melhores empresas. Conseguimos até, quem sabe, pensar no futuro e nos tornarmos, né, a potência, né, econômica que o Brasil, por todas as suas vocações naturais, suas condições históricas, naturais, geográficas, indica que ele possa ser, que ele possa ter. Então, esse tipo de informação que você nos trouxe hoje, eu queria realmente fazer esse agradecimento muito especial, porque é exatamente o compêndio de coisas, discussões que a gente precisa fazer para que um dia, quem sabe, a gente possa sonhar com esse tipo de horizonte, né? Então, para não alongar mais, que eu acho que mais de uma hora de entrevista, né, provavelmente muita gente já ficou pelo caminho, né? Eu vou te agradecer, de novo falar o seu nome aqui para o pessoal, Pedro Palmeira. Ele é um engenheiro químico, trabalhou muitos anos no BNDES com o Profarma, que virou uma iniciativa de complexo industrial da saúde, muito importante de ser discutido novamente nesse momento em que nós vivemos as fragilidades expostas à luz do sol, né? E queria pedir aí a você que assiste o canal, espectadora, né, que assine, volte e reveja e compartilhe essa entrevista, porque ela ficou realmente importante para se ter um entendimento muito bom, muito de qualidade e bem fundamentado sobre o estado atual da indústria de saúde do Brasil, os esforços que já foram feitos e que podem voltar a ser feitos no futuro para a gente conseguir superar a nossa condição de país aí de renda média e de subdesenvolvimento crônico, tanto nessa como em outras áreas. É isso, pessoal. Obrigado aí por assistir a Revolução Industrial Brasileira. Até uma próxima.